Olá, quinto ano. Hoje eu vim explicar para vocês o nosso novo conteúdo. Nós vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Antes de a gente falar sobre o mínimo múltiplo comum, a gente tem que recordar o que são múltiplos de um número. Na verdade, os múltiplos são os resultados, da multiplicação sobre um número, Que no caso, 2. Quais são os múltiplos do 2? Quais são os resultados das multiplicações de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, e assim sucessivamente. Os múltiplos são infinitos, pois os números são infinitos. No caso do 3, eu tenho os múltiplos 0, 3, 6, 9, 12, e assim sucessivamente também. Esses são os múltiplos, ok? Agora nós vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum, que nada mais é do que o menor número, que é um múltiplo de um número ou de outro, ok? Aqui no quadro eu vou colocar alguns múltiplos de 2, por exemplo. Quais são os múltiplos de 2? Eu tenho 0, 2, 4, 6, 8, 10, e assim eu poderia continuar, ok? Agora eu vou colocar aqui os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Ok? Tirando o 0, que é comum entre os dois, claro, qual seria o menor múltiplo igual entre os dois? Qual seria o M? C. O menor múltiplo comum, o mínimo. Eu tenho 0, mas não pode ser 0. Nunca vai ser o 0. 3, 6. E no 2 eu tenho 0, 2, 4 e 6. Então, o menor múltiplo igual entre os dois seria o numeral 6. É o mínimo múltiplo comum, ok? Eu vou dar outro exemplo para vocês com os números 4 e 5. Quais seriam os múltiplos do número 4? 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e 40. Eu vou parar aqui, mas eu poderia continuar. Quais seriam os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Eu descobri os múltiplos de 4, eu descobri os múltiplos de 5. Lembrando que nunca pode ser o 0, certo? Qual seria o menor número comum, múltiplo comum entre os dois? Eu tenho 0, 4, 8, 12, 6, 20. Lá no 5, eu lembro que eu tenho 20 também. 0, 5, 10, 15, 20. Então, o menor múltiplo comum entre 4 e 5 será 20. Ok? Ah, tia, mas tem 40 também. Mas 40 é maior que 20. Então, eu não posso usar o 40. Porque é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 5. Que no caso aqui é o 20. Ok? Agora eu vou ensinar para vocês como que eu tiro o MMC, o mínimo múltiplo comum, através da fatoração com os números primos. Eu lembro que os números primos são aqueles que só têm 2 divisores, certo? Eu quero o mínimo múltiplo comum de 2, 4 e 8. Como que eu vou fazer? Vou dividir usando os números primos, ok? Vou pegar o primeiro número primo, que no caso é 2. Vou dividir 2 dividido por 2 dá 1.
4 dividido por 2 dá 2. E 8 dividido por 2 é 4. Aqui eu já cheguei ao meu resultado, mas eu preciso resolver todos esses até chegar no 1. Então, eu vou continuar. Dá para dividir por 2? Sim, então eu vou continuar. 1, eu repito, porque ele já chegou no resultado 1. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Vou continuar dividindo, porque eu tenho que chegar no resultado 1. Eu consigo dividir por 2? Consigo. 2. Repito 1 aqui, porque eu já resolvi. Repito 1 aqui, porque eu já resolvi. E divido 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, eu vou colocar aqui o MMC de 2, 4 e 8 é igual. Quantas vezes eu repeti aqui? 2 vezes 2 vezes 2. Que eu também posso colocar em uma potência. 2 elevado à terceira potência. Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, eu vou ter um resultado igual a 8. Então, o mínimo múltiplo comum de 2, 4 e 8 é igual a 8. É o menor múltiplo entre os 4 números. Certinho? Eu vou dar mais um exemplo, só que agora eu vou dividir por números diferentes. Eu quero o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 9. Lembrando que eu pego sempre o menor número primo. No caso aqui é 2. Eu consigo dividir algum desses números por 2? Sim, o 4 divide por 2. Então, eu vou colocar 2. 4 dividido por 2 é 2. Eu não divido 5, repito ele. Eu não divido 9, repito ele aqui. Certo? Agora eu quero continuar dividindo. Vou dividir por 2 de novo, porque eu tenho 2 que divide por 2. 2 aqui, que vai dar 2 dividido por 2 é igual a 1. Repito 5, repito 9. Beleza, nenhum número mais divide por 2. Qual é o próximo que eu vou dividir? Ah, é o 5, porque ele está aqui. Não, é o menor número primo. Qual é o próximo menor número primo maior que não é 2? É 3. 3, tem algum número aqui que divide por 3? Tem, o 9. Então, eu vou dividir 3 aqui. 1, repete. O 5 eu vou repetir, porque eu não consigo resolver ele agora. 9 dividido por 3 é 3. Eu tenho outro número de novo aqui que repete, que eu posso dividir por 3? Tenho 3. Então, eu vou dividir por 3. Coloco aqui, vai ficar 1, repete o 5 e divide 3 por 3, que é igual a 1. Agora, eu vou dividir o 5 pelo próximo número primo divisível. O 5 divide por quanto? Por 5. 5. Vai ficar 1. 5 dividido por 5 é igual a 1. E repete 1 aqui. Eu já dividi. Aí, eu vou fazer o meu MMC. Aqui é só a fatoração em números primos. Como que eu vou fazer o meu MMC? Vou colocar aqui 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Lá no máximo divisor comum, eu coloco só quando eu repito um número. Lembrando que lá no máximo a gente faz separado. Aqui a gente pode fazer junto dessa forma, tá? Aí eu vou fazer a minha conta. Eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Lembrando que eu posso transformar isso aqui numa potência. Ficaria como? 2 elevado à segunda potência vezes 3 elevado à segunda potência, também, porque eu tenho 2, 3, vezes 5. Eu vou resolver por parte. Vou fazer 2 vezes 2 é 4, vezes 3 vezes 3 é 9,
vezes 5, que não repete nenhuma vez. Aí eu vou fazer separado aqui também, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? 4 vezes 9 é igual a 36, vezes 5. 36 vezes 5 é igual a 180. Ok? Cheguei no meu resultado. Então, eu posso dizer que o meu mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 9 é igual a 180. É o menor múltiplo comum entre esses três números. Certinho? Foi isso a nossa explicação de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo. Lembrando que nós temos as aulas Zooms, onde também nós vamos estar tirando algumas dúvidas sobre o conteúdo. Qualquer coisa, vocês podem estar pedindo ajuda lá na secretaria, eles entram em contato comigo. Certinho? Até a próxima. Fiquem em casa!